Sejam todos bem-vindos ao podcast Café com Neurônio. Ainda bem que é gravado, que eu errei o nome do próprio podcast, porque veio outro nome, é uma questão de memória que está complicada para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, vocês Homo Sapiens, está assistindo de manhã, à tarde, à noite, não só aqui no YouTube, também está escutando no Spotify. Minha convidada é uma pessoa maravilhosa, ela é atriz, diretora e modelo nas horas vagas, que é a grande Verônica Rodrigues. Modelo é o caramba. Tudo bem, Pedrada? Tudo bem, e você? Tudo eu indo na medida do impossível. Na medida da loucura, né? Nessa peste bubônica moderna. Tá tenso, mas estamos aí. Estamos vivos. Estamos vivos, então já é, né, uma bênção. Estamos vivos e não estamos tossindo já, que também é uma coisa muito legal, né? Que a tosse hoje em dia tomou uma outra conotação, né? Alguém tosse, espirra perto de mim, eu já, tipo... Eu tava vendo um meme que a tosse é o novo pum, né? A pessoa tosse perto e dá um constrangimento e não sabe como explicar que, era só uma tosse. Pois. Mas você fez teste quando? Nada de tossir. Verônica, que é a proprietária da Central de Atores. Quem não conhece, por favor, depois procure. Forma atores de uma maneira muito inteligente e interessante, porque é uma artista de verdade, né? Eu digo que tem pessoas que são artistas e tem pessoas que vivem da arte. Nem sempre são a mesma pessoa. A pessoa que só vive da arte é alguém que sabe fazer dinheiro com a arte. Eu acho triste, eu acho bacana quando a pessoa é artista e inclusive faz dinheiro com a arte, porque a gente precisa sobreviver, mas não é fácil. Não. Porque apoio é zero, é nós com nós mesmos e os outros parceiros, né? Começando a pandemia, qualquer probleminha começa a classe artística a ser cortada, por quê? Porque é a maneira mais fácil de jogar para o público. Estamos tomando uma atitude ao mesmo tempo que não mexe no bolso de quem importa. Né? Exato. É uma sacanagem isso, inclusive, né? Mais uma vez agora, com essa nova onda, quem vai parar? Na verdade, já começou. Aqui na cidade de Curitiba já começou. O festival, a oficina de música já foi cancelada, o que eu acho um absurdo, porque o transporte público continua lotado, os aviões, os voos domésticos não é exigido passaporte de vacinação, não é exigido nem teste mais, muito menos a obrigatoriedade da máscara PFF2, que é adequada para, né, no caso de você estar, né, aglomerado num lugar fechado. Uhum. Então é uma hipocrisia, né? Uma sacanagem, é um ódio de artista, porque não tem outra explicação. Mas isso é contemporâneo, né? Sempre o artista é o primeiro que sofre, né? Porque a gente que traz a liberdade de pensar, né? Então é a maneira mais fácil. Já colocaram agora a redução para 70%, né? E é assim que flui. Mas vamos sobrevivendo, né? Sim. E em meio à pandemia, essa loucura, teremos mais um festival. Fala um pouquinho do festival, só um pouquinho, depois a gente volta nesse ponto. Pois é, o festival, inclusive, ele e pandemia, né, estão intimamente ligados, porque ele surge por conta da pandemia, né? Estava eu no passado, deprê, como a maior parte dos Homo Sapiens, né, desse planeta azul, e assim, sem saber muito o que fazer, porque estava difícil, né, a gente parado. Eu parei mais no começo, eu consegui rapidamente me adaptar. Como eu trabalho com educação, não sou só atriz, né, sou professora também, então eu consegui transformar o meu curso num curso online, né? Teve um tempo aí de adaptação, né? Teve uma brecha aí, uma janela que eu fiquei parada, né, reformulando, pensando como seria, né? Como se readaptar, né? Como, né, me adaptar, minha linguagem, minha didática para o online, mas eu já consegui voltar, né? Porém, todo o resto, né, os testes, né, as produções, os freelas, né, enfim, que a gente faz para complementar a renda, porque, né, quem vive de arte, sobretudo uma atriz, eu costumo dizer para os meus alunos, se você quer ser só atriz, inevitavelmente você vai se frustrar ou vai passar muita necessidade financeira, porque não dá para viver só como atriz, né? Você vai ter que relacionado, eu só faço tudo que é relacionado à atuação, né? Mas são várias coisas, aí tem uma dublagem aqui, tem uma locução aqui, aí de repente você tem uma habilidade, né, de fazer uma assessoria de imprensa, de fazer uma produção, né, de fazer uma preparação de elenco, né, sobretudo a parte de produção, então é fundamental você se virar, né? Então, aí no meio disso tudo, né, dessa lacuna de não ter todos os freelas, né, nasce o Fazendo Cena. O objetivo do Fazendo Cena, além de, né, suprir essa lacuna em mim, né, no meu dia a dia, veio também como uma provocação e uma vontade de interagir com os meus, né, que estavam, né, todos deprimidos em casa, né, além da escola, que eu consegui me adaptar ao online.
eu e um grupo de amigos criamos um projeto no começo da pandemia que chamava Arte Salva, justamente porque a gente começou a ver todos os nossos amigos começarem a literalmente passar fome, né? Porque muita gente vivia de aluguel, ou seja, não tem trabalho, como é que você vai pagar o aluguel? Então, É porque o Estado pede para a gente parar, mas o Estado não para. Né? não, O Estado não dá uma folga. não. Né? E o aluguel continua lá sendo E cobrado. aumenta tranquilamente a luz, tudo. Então foi muito angustiante ver isso e cada vez pior, né? Cada vez pior. Ainda o pessoal está aí penando, né, para conseguir se restabelecer. Então, o Fazendo Cena nasce muito com uma vontade de mover esse povo, né, esses atores, essas atrizes, num momento de dificuldade. Vamos usar esse tempo para otimizar alguma coisa. Então, já que a gente está parado, vamos pensar na nossa carreira para quando a gente puder voltar, a gente voltar com força. Então, o Fazendo Cena ele nasce com esse objetivo de provocar os atores e as atrizes a repensarem a sua carreira, como é que está, né, o seu portfólio, a sua formação, pensar no mercado. Enfim, é uma provocação para mover-se, né? E, sobretudo, assumir, né, as rédeas da sua profissão. Porque, às vezes, a gente fica muito dependente, né? O ator ele pensa que ele precisa de um agente, ele precisa de uma agência, aí ele tem que contratar isso, contratar aquilo, e às vezes, muitas vezes, sobretudo hoje em dia que a gente tem, né, a internet a nosso favor e toda a tecnologia, o celular, você consegue fazer muita coisa sozinho. Então, para você concorrer a uma vaga no seriado, no filme, você precisa ter portfólio. Aí você nunca fez um filme, mas como é que eu vou entrar no mercado? Você tem que produzir o seu material para mostrar para os testes de elenco que você tem café no bule. Que você faz o que você diz fazer, né? Exato. Né? Então, o Fazendo Cena, o objetivo dele é ajudar a ensinar, né, mostrar o caminho de como de como fazer isso e de como é possível fazer isso. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que não é possível. Não, a gente vai falar, vamos abordar isso, que vai ser a segunda edição. A primeira eu participei, eu quero conversar mais sobre isso mesmo, fazer uma propaganda legal. Mas vamos fazer a galera te conhecer para entender o seu know-how, né, mulher? Como que você entrou na arte? Ai, Que é uma pergunta meio complexa, né? Como que eu entrei na arte? Primeiro que a sua leitura em relação a isso. Poxa, eu sempre gostei, né? O universo da televisão, que era, na verdade, o meu contato com o artista, sobretudo o ator, era a televisão, né? Eu fui criada numa cidade praiana, que não tinha teatro. Então, até os meus 16, 17 anos, eu nunca tinha, de fato, tido um contato, né? Com o teatro mesmo, né? Mas você assistia a TV, se projetava de vez em quando lá? Você tinha essa linha? Como que era a tua relação com a arte? Eu acho que eu tinha muita coisa que muita gente que chega a mim querendo ser ator, a coisa da celebridade, né? Eu lembro, assim, eu gostava da Xuxa, da Paquita. Para mim, a arte era muito nesse lugar do entretenimento, sim, né? A música era mais forte para mim, o Trem da Alegria. Tô tendo as lembranças menores, né? Lá de essa quando eu quero mesmo. 10, 12, 11 anos, que aí começou, né, a nascer essa vontade. E eu tenho uma mãe que foi atriz quando jovem, né? Só que ela não conseguiu continuar, porque o meu avô era muito, né? Naquela época, atriz era sinônimo de ser vedete, não era uma coisa vista com bons olhos. Ainda temos isso hoje, em pleno século XXI, mas já melhorou muito. Então, eu tinha muito também. A minha mãe me incentivou muito, né? E eu gostava de me expressar, eu gostava de me colocar. Apesar de ter sido uma criança tímida e uma adolescente tímida também. E aí, não via como, né? Uma cidade que não tem, né? Não via como. Mas comecei na escola, né? Semana da Cultura. Eu ia lá, aquela que decorava o poema, me apresentava. Até que a prefeitura da minha cidade, Balneário Camboriú, onde eu fui criada, lançou um curso de iniciação ao teatro, promovido pela prefeitura, totalmente gratuito. E aí eu fui fazer, me apaixonei, como já era de se esperar, e o professor, quando terminou o curso, selecionou alguns alunos para montar uma companhia, porque não tinha nada em Balneário Camboriú, né? E a própria Secretaria de Cultura tinha uma demanda, né, de pessoas para, enfim, fazer eventos culturais. E aí, daí, eu já saí para esse grupo e já começamos a prestar serviços para a Prefeitura, para a Secretaria de Cultura do município. E quando foi a primeira vez que você apresentou para um público? Pode ser na escola, enfim, eu gosto dessa quebrada de expectativa ou não, entendeu? Que quando você fala com um público é um momento muito marcante, né? Eu tenho uma lembrança, tipo assim, quase dissolvida, de muito pequenininha, alguma coisa da escola. Então, essa não vale, mas é só sabe, eu lembro de uma flor na cabeça. Deve ser aquelas dancinhas de
de dar com as tias, né, da escola. Mas uma lembrança que essa é marcante, inclusive é um trauma para mim, foi na Semana de Cultura da escola, no antigo segundo grau, que seria hoje o segundo ensino médio, né? Não sei direito como é hoje. Também não sei, mudou os nomes. Ensino médio, não, ensino fundamental, não, ensino médio, isso, ensino médio. E aí, como eu já era essa pessoa, né, as pessoas já sabiam desse meu dote, né, de querer me expressar e tal, e aí me selecionaram para fazer a apresentação lá em Mover, né? E aí eu tinha pego um poema do Drummond de Andrade, que é aquele famoso E Agora José, e preparei, era, né, a expectativa, assim, a apresentação da Verônica. E aí aquele palco do anfiteatro da escola, né, lotado, todo mundo, né, a Verônica, mãe, irmãs e tal. E aí, e agora, José? E agora você que vai às versos, que é o protesto. E agora, José? Eu sei que lá no terceiro E agora, José, branco. Nossa. Absoluto. A fobia de qualquer artista. Mas assim, não teve para onde fugir. O temor, o pânico, a timidez veio à tona. Eu lembro que eu fiquei dura, enchi os olhos de lágrima e saí correndo. Nossa. Fui embora. Ao som de vaias e papeizinhos sendo jogados no palco dos colegas que, né, são sacanas. São cruéis, com certeza. São cruéis. E aí eu lembro que aí foi professora atrás de mim, foi minha mãe. E aí eu consegui, né, daí as outras apresentações foram rolando e eu consegui me reerguer, me refazer e eu voltei lá no final e fiz. Nossa, muito importante ter voltado no mesmo. Foi importante, mas foi assim, coragem, porque depois de ser vaiada, né, você voltar... Isso que eu ia falar, é muito mais difícil você voltar. Seria muito mais fácil desistir, deixar para próximo, só que criaria um machucado muito maior, né? Mas voltei e fiz. E eu tenho essa lembrança. E é um trauma para mim. Outras vezes aconteceu na minha carreira de eu ter branco e não conseguir, né? Aquele lapso. Não sei se você já teve um branco. Tive um... É um terror. Tive um também, que aí com pouca experiência a gente não sabe nem contornar, né? Quando é a primeira vez que... Primeiro você percebe que esqueceu, aí te dá o pânico de perceber que você não vai lembrar. Aí você fala, gente, eu estou aqui com essa cara de tacho, num silêncio gritante... Só que a artista sabe o que é o silêncio gritante de meu Deus do céu, o que está acontecendo, e o meu era de show de comédia ainda. E é uma eternidade, né? É uma eternidade. É uma eternidade. Às vezes foi só 1, 2, 3, 4 segundos, mas aquele tempo que você não sabe para onde você vai é uma eternidade, é um pesadelo, enfim. E até para a plateia também é uma eternidade, que é aquela coisa de alguém falando, se expressando, daqui a pouco silêncio, e vê pela cara do artista que ele se perdeu. Você fala, nossa. Aí tem os cruéis que vão adorar, né? Sim. Mas muitas vezes o público não sabe, né? Isso é uma coisa que, claro, a carreira, né? O trajeto que vai ensinando pra gente. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Agora eu trabalho mais com cinema, né? Mas já dei aula de teatro, assim. Improvise e saiba, tenha isso em mente. O público não sabe que você errou. É porque ele não sabe o que vem depois. A não ser que seja alguém que viu a peça milhares de vezes. Isso. Né? Então, assim, conte com isso. E se joga pro improviso para se virar nos 30. Tanto é que o meu único branco travado foi esse. Por isso que eu falei, eu não tinha experiência. Hoje em dia, quando dá, eu já sei. Improvisa enquanto o cérebro lembra, daqui a pouco lembrou, e o improviso encaixa e ninguém faz ideia que você juntou. Ninguém faz Só ideia. quem te conhece bem fala, você escapou bem, hein? Você fala, escapei. Eu sei. Só nós dois sabemos como estava complicado naquele momento. E essa é a maravilha do teatro, né? Eu tô trabalhando nessa linha do cinema, mas eu sempre falo assim, para o pessoal que me busca. Sobretudo tem gente que me procura que nunca fez teatro, né? E aí lá no desenrolar do curso, da formação, eu falo assim, olha, em algum momento vá fazer teatro. Porque essa experiência do aqui, do agora, né, do presente, de você não ter a possibilidade de corta, de novo, take 2, take 3, take 4, ele é uma experiência única, assim, de presença, né, de conexão consigo, com o outro, que é única. Eu acho que é uma experiência que todo ator deve passar, porque hoje em dia muita gente começa e não quer mais nem passar pelo teatro, né? O teatro é visto como é uma coisa antiga. Acho que é uma coisa à parte, quando na verdade ele é um meio, né? Ele é o processo. Ele é a base. É a base, com certeza. Ele é a base. E aí vamos lá, aí você fez aquele concurso, foi chamado para trabalhar numa companhia, ou seja, você se destacou ali. E como que você pulou disso para Curitiba? Você está falando de Camboriú ainda. Sim. Tem aí um longo caminho, né? Eu fui fazer faculdade, eu fiz Ciências Sociais na Federal de Floripa. Eu fui morar em Floripa, depois de um tempo. Trabalhei... o meu primeiro trabalho, de fato, depois, né, dessa apresentação fatídica na escola,
O meu primeiro trabalho, né, apresentação, foi dentro de um ônibus. A gente não tinha teatro, né, na cidade de Balneário Camboriú, e o projeto era chamado Viajando na Poesia, que era da Semana da Cultura, e a gente invadia os ônibus da cidade fazendo apresentações. E aí, depois dessa experiência, eu meio que fiquei um tempo nesse caminho. Depois eu desenvolvi um projeto que era o Viajando na Poesia em Pessoa, que eram assaltos poéticos em bares, restaurantes, enfim. Eu fiquei um bom tempo ocupando espaços alternativos, né, com o teatro. E aí teve uma época que eu tive uma crise gravíssima de fobia social. Pensei que nunca mais ia conseguir fazer teatro, porque desenvolvi uma dificuldade de comunicação com o outro. E aí que eu fui para Florianópolis e fui fazer faculdade. Aí fiz Ciências Sociais e fiz Artes Plásticas, justamente porque eu pensei que não ia conseguir mais fazer teatro. Nessa época você achava que você não voltaria mais? Achei que não voltaria mais. Aí você tentou fazer algo o mais próximo possível do que você trabalhava já, né? Na verdade, Ciências Sociais eu fui porque eu gostava de antropologia, eu tinha muita vontade de trabalhar, já tinha uma vontade de trabalhar com audiovisual, que eu tinha vontade de ser documentarista. Né? Mas aí na faculdade eu melhorei, resolvi a minha crise de fobia social e aí me envolvi com teatro de novo. Foi aí que eu desenvolvi esse projeto da Viajando na Poesia, a Poesia em Pessoa. E aí quero fazer isso. Só que aí lá em Florianópolis não tem. Até tem uma faculdade, né, lá na UDESC, de artes cênicas. Mas a cena é muito parada. A cena não tem cena. Não tem. E continua assim, 20 anos depois, continua uma cena parada. Então, eu não vi caminho a não ser sair para poder me formar, enfim, encontrar um mercado, né, para poder, de fato, falar eu sou atriz e vivo disso. Porque lá em Santa Catarina, quando alguém me perguntava, você é atriz? Tá, mas você vive de quê? Mas trabalha com o quê? Aqui também rola isso. Na verdade, é uma frase comum, né, para quem é ator e para quem é atriz. Mas lá, assim, não tem. Realmente você vive de quê? Eu, no caso, vivia passando chapéu. Lá é todo mundo, né? Aqui tem um ou outro perdido, mas tem muita gente que entende. Eu, no mínimo, não vai perguntar por ter constrangimento. Em relação, assim, dá uma análise retroativa. O que você acha que você fez para sanar essa fobia social? Porque tem gente assistindo que certamente está passando por algo parecido. O que você acha que você fez? Olha, o teatro, a arte me salvou, né? O fazer da arte, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, né? O perceber-se, o olhar-se, né? Então eu acredito que a arte me salvou, o teatro me salvou, né? A própria relação. Mas como você acha que você quebrou essa fobia para conseguir voltar? O que é? Olha, o meu problema foi sério, né? Então assim, é terapia. Passei por psiquiatra, fez todo um processo. Não foi assim, fobia social, porque às vezes as pessoas, eu estou deprimida. Uma coisa é você ficar triste, estar desacursoado, outra coisa é você ter depressão, que é uma doença. Né? Tem ali um problema, né, dos neurônios ali, o neurotransmissor não vem, de repente você não tem, né, o hormônio do bem-estar e de repente você está num buraco, né? E a fobia social, ela flerta com esse lugar. Tem um desequilíbrio químico no teu organismo. Então você precisou fazer um tratamento mesmo. Precisa fazer um tratamento. E aí, assim, terapia cognitivo-comportamental, né? Que nem quando você tem fobia à aranha, né? Você, aos pouquinhos, você se expõe àquilo para você ir superando, né? Eu, para você ter uma ideia, fiquei 1 ano sem sair de casa. Nossa. Né? Assim, sem sair de casa, só com a mãe. Sim. Aí, claro, aos pouquinhos, né? Tava treinando para a pandemia já. Mas isso eu tinha 19, 20 anos, né? Agora eu estou com 45. Mas, enfim, tive essa vivência. E, então, foi aos pouquinhos, né? Aí eu lembro que depois, né, tem uma hora que eu não aguentava mais, né? Porque foi muito sofrido, João. Chegou a pensar em suicídio nessa época? Sim, perfeitamente. Né? Porque é uma dor muito grande. É uma dor invisível, né? Porque quando você tem uma pedra no rim, você tem um câncer, sabe onde é que está, né? A depressão, a fobia social, enfim, o pânico é uma coisa invisível, é uma dor da alma, é uma dor e não necessariamente tem um gatilho, porque às vezes as pessoas associam que a depressão é porque algo aconteceu. Não digo que algo não tenha acontecido, né? Normalmente pessoas que vivem, né, traumas, enfim, eu tinha uma série de coisas que haviam acontecido na minha vida. Desencadeio, mas não necessariamente quando você está na crise ou a crise surge, é porque algo aconteceu. Nem sempre é pontual, né?
Porque, como eu te falei, existe um componente químico, é uma questão, né, é uma disfunção no órgão, né, no caso no E em que cérebro. momento você reconheceu que você estava com fobia social? Que você falou, realmente estou com uma fobia. Porque deduzo que foi acontecendo coisas aos poucos, né? Foram se somando até que você entrou num estado que você falou, tá impossível. Eu lembro que foi numa vez, eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai, ela me levou para sair com os amigos, e aí conversa, eu sempre fui muito comunicativa, depois de um tempo, né, depois de superada a timidez através do teatro, eu, né, uma pessoa comunicativa. E aí eu lembro que na conversa, assim, eu não consegui, a pessoa me perguntou, eu começou a dar taquicardia, e eu não sabia o que responder, tipo um branco de teatro, assim, Que loucura. não sabia o que falar com ela. Aí o outro aí começou a me dar um pânico, porque eu não sabia responder. Não tinha um porquê, Aham. né? E aí eu lembro que foi muito traumatizante como esquecer um texto, né? E aí eu fui me fechando até que eu me fechei totalmente. É que depois que tem a primeira crise é mais fácil ter as próximas, né? Que você já tem a ansiedade de ter de novo. Será que eu vou conseguir conversar com as pessoas? Mas assim, eu costumo dizer para quem tem crise, eu falo abertamente sobre depressão, porque até hoje eu trato, eu tenho crises, né, periódicas, mas hoje em dia eu já sei lidar. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas, continuo sorrindo, continuo tirando selfie, Resignação. Vamos tirando né, selfie, mas maravilhoso. nem sempre eu estou ali sorrindo e estou bem, né, porque essa é uma coisa também. As pessoas, ela está com depressão, mas ela estava lá curtindo a praia. Ela estava curtindo a praia, no dia seguinte ela se matou. Tem uma amiga que aconteceu isso. Então, assim... Tem uma foto icônica do Chester do Linkin Park, o vocalista mostrando a foto do dia anterior dele rindo com a família. Exato. Então, até me perdi agora. Mas, enfim, é um processo e eu costumo dizer que depende de você. É assim uma coisa que você tem que ir atrás, porque ninguém pode fazer por você. Né? E é um caminho muito duro, porque é tempo. Né? É o que você falou, não tem um diagnóstico específico, você não sabe onde está doendo, é uma dor que dói em tudo. Eu acho que tem um agravante também no contrário de empatia, digamos que é uma antipatia no sentido das pessoas não entenderem e não respeitarem também. Eu acho que não isso, respeito. Então, e acho que isso agrava muito mais, porque você não tem nem o refúgio de poder conversar um pouco, porque não tem nada pior do que você estar sofrendo e alguém debochar desse sofrimento seu dizendo que não é nada. O pior, falando que é falta de vontade. Vai, vamos lá, vamos fazer uma forcinha. Ai, você precisa ver problema. Ai, veja bem, a vida é tão linda. Tem um meme, né? Ai, a vida é tão linda, não fique triste. Ai, você tem tanto ar, por que você tem asma? Por que você tem asma? Adoro Genial esse meme, isso. é genial. Muito bom isso. Né? Então é isso, assim. Mas assim, o meu processo, assim, eu só estou aqui hoje, eu devo a arte e eu devo a minha vontade de superar isso, assim. Não me entreguei. Mas também não posso e julgar quem não conseguiu, sabe? Porque às vezes é muito difícil você se puxar, né? Aí a importância dessas pessoas que você falou que não se importam ou que, né, menosprezam, assim, o apoio do outro, da família, A importância dos que se importam, né? Exatamente. Se cercar de quem realmente vale a pena. E a arte cura, gente. A arte salva. Com certeza. Estou cansado, na terapia não está dando certo. Vai fazer teatro. O teatro, claro, procurar um curso sensível, né, com uma metodologia sensível. Inclusive, indico um maravilhoso que tem aqui em Curitiba, que inclusive está com matrículas abertas, que é o curso do Mauro Zanata. Mauro Zanata. Que é a Escola do Ator Cômico para atores e não atores. Virá muito próximo para cá. Maravilhoso o trabalho dele. Ele é muito bom, um ser humano incrível. É. Ele esteve comigo lá no programa de rádio e vai vir aqui com certeza. Que foi um mentor para você também, ele faz parte da tua carreira, né? Faz parte da minha formação. É um mestre. Então vamos lá, para a gente manter a linha cronológica. Então você quebrou essa fobia, entendeu que era mais a arte importante na sua vida, com uma outra maturidade. Beleza, como que foi a sua introdução no audiovisual? Já tinha feito... Então, primeiro, né, me transformei em atriz, me construí atriz, me profissionalizei. Depois que eu me profissionalizei, eu resolvi fazer faculdade, porque eu já tinha entendido, depois de um tempo, que se eu fosse só ser atriz, eu ia morrer de fome. Então, assim, eu preciso trabalhar com educação. E eu sempre tive vontade de ser professora. Quando eu era criança, eu era daquela que brincava de professora com as coleguinhas. Eu estava toda sentada, pegava o quadro negro e ia dar aula. Então, eu fui fazer faculdade, né, fiz academia, buscando, já pensando na docência, né, como um caminho. Né, vou ser atriz, mas vou ter a minha base sólida, que é dar aula. E aí eu fui fazer faculdade. Aí fiz formação aqui, me formei bacharel em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná. E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha feito muito teatro. Eu tinha feito teatro em empresa, eu tinha feito teatro na rua, teatro no bar, teatro. Tava cascuda. E aí eu falei assim, eu nunca tinha feito audiovisual. Eu tinha feito uma coisinha ou outra, mas nada profissional. E eu saí da faculdade assim, meu objetivo
é fazer audiovisual. Numa cena quase inexistente aqui em Curitiba, isso, né, lá nos idos de 2008, foi quando eu terminei minha faculdade. E aí eu tive uma sorte, que é aquela coisa, eu costumo dizer na nossa área, o componente sorte, ele é bem determinante. Não basta ter talento, tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E aí eu estava em cartaz com um espetáculo chamado Um Idiota de Presente, com a Helena Portela, Jorge Portela. E aí um diretor, que tinha acabado de ganhar um prêmio, foi ver o espetáculo. Aí uns 2, 3 dias depois, não lembro agora se foi da estreia, enfim, o diretor liga para mim, Verônica, o diretor X, que acabou de ganhar um prêmio nacional, estadual lá de 1 milhão para filme, viu o espetáculo e quer saber de você, porque ele pensou em você para um personagem. E aí, que é o Eloy Pires Ferreira, do filme, um longa-metragem de Curitiba Zero Grau. E aí eu fui escalada para fazer uma personagem, e não só fazer a personagem. Na conversa sobre a personagem com o diretor, ele percebeu, eu sou muito papuda, conheço a cidade, conheço a cena, aí ele percebeu que eu conhecia muito o ator, né? Porque aí quando eu fui discutir o roteiro com ele, mas quem vai fazer esse? Aí tem uma atriz que ia ser perfeita. Aí ele disse, olha, acho que você, não estou dando conta de fazer o elenco. Ele queria fazer o elenco, não queria, né, delegar para alguém. E aí ele falou assim, eu acho que você pode fazer o elenco para mim. Eu falei, não, nunca fiz. Eu falei, não pode, é mais de 60 atores, né, no filme. E assim eu já entrei no filme fazendo, né, atuando, fazendo a produção de elenco e fazendo a preparação de elenco de não atores também. Então, para mim, foi uma escola. Foi um presente, né? Eu entrei num longa-metragem profissional, em 3 funções, vivi dentro do Curitiba Zero Grau, que foi mais ou menos uns 6 meses de trabalho, porque quem trabalha com cinema sabe que é tempo, né? Para você fazer um filme aí há 1, 2 anos, para ele chegar nas telas, né? E foi uma escola para mim, o filme Curitiba Zero Grau, do Eloy Pires Ferreira, meu padrinho. E dá para assistir esse filme hoje em dia? Está disponível no YouTube, em algum lugar? Hoje em dia não está mais, estava na Nau até um tempo atrás, mas hoje em dia você tem no YouTube, mas em péssima qualidade, tem DVD, mas dá para achar no YouTube, tem ele inteiro. Pede para alguém baixar em alta qualidade, né? Esses tempos eu tinha na Nau, não tem mais. Esses tempos eu fui procurar, não está mais na Nau. Mas é um filme, não está mais na Nau. Ai, terrível essa palavra. Não, é engraçado que eu estou ouvindo desde o começo o anal. Eu falei, vou guardar minha quinta série aqui embaixo. Aí a sua quinta série veio, eu concordo. Na Nau! Tá guardado na Nau. Na Nau. Então tá bem guardado, né? Tá bem. Opa! Por isso que nem todo mundo acha, faz todo sentido. Pois. Mas foi um filme que foi premiado. A gente foi para o Festival do Rio, tive lá no Tapete Vermelho, foi para Cuba, foi para França, foi para um monte de lugar. O filme fez uma trajetória muito bonita. Te ajudou muito no empurrão, né? De dar a sua credibilidade que você tem hoje no cenário, né? Passamos na madrugada na Globo, porque tem um filme, né, daqui. O Corujão, né? Vai pro Corujão, foi pra Globo. Tava na Globo, mãe. Fui pra Globo. Enfim, foi assim que eu entrei no audiovisual. E aí não parei mais, João. Assim, aí foi uma sequência. Aí já fiz vários trabalhos com o Eloy depois, tanto de produção de elenco, como preparação, como atriz também. E até que foi naturalmente o caminho de eu, né, sair da docência, né, de dar aula de teatro, para começar a dar aula, né, para formar o ator para o audiovisual, que inclusive foi justamente porque eu percebi, até como, né, a minha história, né, quando eu saí do teatro para fazer cinema, como é que é isso? Porque é diferente, é uma linguagem diferente. A base é a mesma, né, a construção de personagem, enfim, mas a linguagem é outra, né? A maneira como você vai contar a história, como você vai emocionar, é aqui, né? Uma respiração conta uma história, um olhar conta uma história. Por isso que nem todo mundo é bom nos dois, né? Tem quem seja bom nos dois, mas nem todo mundo é bom nos dois, né? Mas é uma coisa que você pode conquistar. É uma questão de treino. Para isso que a gente existe. Para isso temos a central de atores, né? Exato, para isso que existe a central de atores. É só uma questão de treino, né? Nas linguagens, assim como o teatro também tem várias dificuldades. Então, eu fui comecei justamente porque eu tive essa dificuldade. Como é que eu faço? Como é que faz para lidar com isso, né? E aí eu fui fazer cursos fora aqui de Curitiba, fui para São Paulo, enfim. E a própria minha experiência, né, de como eu, Verônica, me coloco desse lugar para outro, que eu fui, né, adquirindo uma expertise de técnicas, de exercícios para justamente facilitar a vida de outros atores, né, para conseguir fazer essa. Porque a arte é se reinventar e aprender. Eu acho que o que te ajuda muito no que você faz é o fato de estar ativa na tua carreira. Então você não é alguém que parou, eu fazia filmes e agora estou dando aula. Não, você é uma pessoa que está ativa na carreira,
Teve agora o seu último lançado com o Marco Rica, né? Um Isso. longa. O Lamento. O Lamento. Então, isso que eu acho bacana pro próprio ator. O cara que já é ator não precisa, ele só precisa do seu conhecimento, óbvio. Mas aquela pessoa inspirada a ser ator, acho que valoriza muito mais ela perceber que quem está dando aula para ela é alguém que está ativo na carreira. Não me refiro nem a algum trabalho específico, mas ela está vivendo os dois lados. Sim. Porque isso te faz aprender dos dois lados, né? Todo filme te ensina mais alguma coisa, né? Sim, sim. Mas nem sempre, mas é bom lembrar que nem sempre um bom ator vai ser um bom professor. Sim. E nem sempre um bom professor vai ser um bom É ator. como tudo na vida. Eu tive professores já incríveis que não eram atores atuantes, assim como atores incríveis que foram se meter da aula e tipo foram uma negação, porque né, da aula não é assim, né, tem uma questão da didática, né, como que você vai passar o teu conhecimento para o outro, né, é uma expertise muito específica. Né? Então, mas quando a pessoa consegue aproveitar os dois mundos, ajuda muito, né? Que é o que você faz. Eu sou apaixonada. E com certeza tem um diferencial, não quero desmerecer o que você falou, você está totalmente correto na tua colocação. Faz diferença. É o meu diferencial, gente. Você vai precisar como professora, que é professora, mas é uma atriz atuante. Que está conseguindo fazer as duas coisas, que nem todo mundo faz, exatamente isso. Porque é a dificuldade de qualquer tipo de lecionar. Mesmo no esporte, quantos técnicos de futebol são excelentes e eram péssimos jogadores? Sim. Quantos grandes jogadores não conseguiram se tornar técnicos? E, ao mesmo tempo, você sempre encontra alguém que sabe fazer as duas coisas. Sim. Porque é aquela coisa, nem todo mundo que é bom sabe liderar. Porque liderar é saber inspirar as outras pessoas, saber desenvolver outras pessoas. E alguns são muito egocêntricos até de uma maneira sem querer. É muito, muito natural. Então, ao invés de ele passar a confiança, ele acaba desmerecendo o outro sem perceber. Sim. Coloca a carreira dele lá em cima. Isso que eu acho maravilhoso de você. Você tem uma humildade que te ajuda demais no que você faz. E a própria didática, né? A didática é uma coisa que não é um trajeto, né? A se percorrer, assim. Era o dom que você tinha, né? Quando criança já estava sendo professorinha, né? Era uma coisa que já morava dentro de você, né? E qual que é a tua relação com o Mauro? Onde que o Mauro entra nessa história? O Mauro entra porque eu estava, quando vim para Curitiba fazer a FAP, eu já o conheci, fiquei sabendo do curso dele. Eu tinha uma coisa que eu queria muito trabalhar comédia. Quando eu conheci a comédia dell'arte na faculdade, eu me apaixonei. E ele tinha uma parte do curso dele que era muito voltada à comédia dell'arte. E aí eu fui fazer a formação com ele. E a formação dele, e eu joguei aqui em Curitiba para fazer faculdade e já era atriz. E eu já tinha uma coisa assim, minha voz, assim, eu era muito elogiada. Verônica é uma ótima atriz, Verônica é uma boa atriz. Então, não que eu tivesse o ego inflado, mas tinha, né? Eu sou atriz. Tá? Todo mundo gosta do elogio, ótimo. Né? E o Mauro foi aquele cara que me jogou no chão e falou assim, olha, minha querida, você não sabe nada. Não que ele tenha dito isso para mim, mas a prática, a dinâmica com ele me fez me desconstruir, entender que eu estava apenas começando, né? E ele me ensinou coisas como, por exemplo, a perder o medo do ridículo, que é um conhecimento que eu passo para todos os meus alunos. Eu acho que a criação ela está intrinsecamente ligada ao ridículo, né? Quando você tem medo do ridículo, você trava, você não vai conseguir criar. O processo criativo ele depende dessa disponibilidade a você pagar mico. Ao errar, né? Ao tropeço, ao erro, né? Então, o Mauro ele foi essa pessoa. Ele trabalha muito com a questão do jogo, com a brincadeira, né? Então, assim, para mim foi um divisor de águas, né? Passar pelo Mauro Zanata. Tem uma frase do Shakespeare que eu gosto muito, que é bem nessa linha, que é: o medo de errar tira a vontade de acertar. Então, às vezes, você está tão preocupado em não errar que o errar, se você for aprofundar um pouco mais, é o ridículo. Que aí você tira a vontade de arriscar. Eu não vou arriscar, vou continuar na mesma coisa, que é a pessoa que estagna. Por isso que eu acho bonito isso que você está falando mesmo. Que se você perder o medo de errar, você vai estar sempre acertando, porque você está sempre arriscando. Errei, pronto. Vou para a próxima, vou para a próxima, vou para a próxima. Ou então aquela coisa, né? As pessoas assim, elas querem... Eu sou muito perfeccionista. E muito tempo da minha vida eu fiquei procrastinando por querer o cenário ideal, né? Eu só vou fazer quando eu conseguir desse jeito, com aquela arte, com aquele design. O Festival Fazendo Cena nasceu muito nisso. Quando eu pensei em fazer o festival, aí comecei a colocar no papel. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Eu não tenho dinheiro. Aí uma amiga falou, se você esperar o ideal, você não vai fazer. Faz. Aí eu peguei lá, sabe, o enxote, os cartazes, foto, né? Bota lá no preto, no PB, bota aqueles filtros que vem no pacote grátis lá, e aí chamando os amigos, e foi. Né? Se eu fosse pensar no perfeito, no lindo, né? Eu não tinha feito Fazendo Cena. Quem adora o perfeito é autossabotagem. O Fazendo Cena nasceu da possibilidade do ridículo, do dar errado, de não ter
10 inscritos. Eu lembro Aham. que eu fiquei desesperada. Meu Deus, se eu não tiver... Eu fiz 2 categorias lá, porque talvez não tenha inscritos. Aí, no decorrer, começaram a vir vários inscritos. Eu falei assim, meu Deus, vou aumentar as categorias. No fim, foram 81 inscritos de várias partes do país. Né? Foi lindo. Não, foi uma muito surpresa bacana. pra mim. Eu não tive até hoje, até o momento, conhecer o festival, vontade nenhuma de participar de nenhum festival. Eu vivo a minha arte, gosto dela, mas é aquilo. Normalmente, festival muitas vezes remete a concurso, e concurso é nada contra quem gosta, mas tem uma outra conotação. Não me interessava, por isso que eu quero tocar nesse ponto. Eu não sei nem como chegou a mim o festival. Só que o conceito dele me trouxe muita verdade. Eu vi muita arte naquilo. Eu falei, cara, quem tá fazendo isso gosta de arte. Se são pessoas que gostam de arte, eu quero me colocar à prova, que é a questão do ridículo. A partir do momento que eu me coloco lá, eu tô lá para ser julgado. É aquela história, você coloca o seu trabalho, é criticado, quem é você para falar? Eu sou a pessoa que você escolheu para ser julgado, fique quieto. E tanto é que um dos prêmios era o feedback, e foi isso que me interessou. Eu falei, eu quero mostrar um trabalho meu e receber o feedback de quem entende, porque eu escuto elogio de outras pessoas, eu quero escutar o elogio ou a crítica construtiva, porque é uma arte de verdade. Então eu participei como ator de revelação, ainda bem que eu ganhei, fiquei bem feliz. Ganhou o prêmio, gente. O Pedrada ganhou o prêmio de melhor ator. E foi legal que era uma cena que eu construí aquela cena como um curta-metragem, chama Somos Vida e Morte, Vida/Morte, está no YouTube. Mas ali eu coloquei como cena, mas a minha construção para aquilo era um curta. E o seu feeling é tão bom que eu não escrevi curta nada quando você estava fazendo a análise. Falou, na verdade, isso aqui é mais que uma cena, um curta. Eu, que bom que alguém reconheceu. Que é bom na arte alguém reconhecer aquilo sem você ter que explicar, né? Daí esse ano eu vou participar numa outra categoria que contei pra você hoje. Tô preparando algo bem legal aí. Agora vamos falar do festival. É o segundo ano do festival. Que teve uma cancha muito incrível. Eu não assisti todas, mas assisti muitas cenas com qualidade incrível. Fiz vários contatos que partiram dali. A Flavinha, que é uma atriz maravilhosa, conheci a partir dali. A Renata, que é a mãe dela, que tá atuando muito bem. Fizemos um trabalho junto agora que foi maravilhoso. Então o know-how que saiu dali foi maravilhoso. Fazendo um gancho que você acabou de falar, que eu achei muito legal, é assim, eu também não gosto de competição. Acho que é isso que você quis dizer no festival, né? Eu odeio competição. E o Fazendo Cena, justamente por eu não gostar de competição, eu acho que eu consegui, né, trazer essa áurea de fazer a pessoa que eu estou convidando a participar a entender que não se trata de uma competição, o melhor ator, a melhor atriz. É claro, não tem como você organizar de outra forma. Você tem que criar algum critério. Mas o objetivo não é que nem o jogo, né? Você não está entrando no jogo para ganhar. Normalmente as pessoas querem ganhar, mas assim, o jogo mesmo, sobretudo o jogo teatral, você não entra para ganhar, você entra para jogar. Então, Fazendo Cena, você entra para fazer cena, não para ganhar o festival Fazendo Cena. Você vai entrar para escutar todas as dicas de como você fazer a sua cena. Inclusive, eu não comecei ainda a fazer os vídeos esse ano, vou começar agora semana que vem, mas eu já estou compartilhando nos stories os vídeos do ano passado, que são aulas, né? Você trouxe convidados muito incríveis para opinar junto com você, que é isso que é legal pra caramba. É isso que eu vou falar agora. Então, você vai aprender a fazer a cena, né? O caminho, cenário, luz, quadro. É uma aula gratuita, totalmente disponível para você, né? Que, no caso, estava trancado na pandemia e agora, né, não está tão trancado, mas não tem dinheiro para investir na carreira, então está ali, né, um caminho para você, né, pelo menos construir alguma coisa para poder entrar no mercado. E aí, as lives, né, durante o festival, porque o festival é essa mostra competitiva. Então, na preparação do festival, tem esse diálogo todo, né, através das redes sociais ali do Instagram, né, de dicas, enfim. E durante o festival, cada dia é um convidado. O ano passado eu fui louca, botei 2 convidados por dia, eram lives de 3, 4 horas. Eu fiquei ensandecida, mas foi maravilhoso, né? Foi incrível, né? E esse ano eu vou fazer só um convidado por dia para poder aproveitar bem cada convidado. Mas o objetivo dessas lives durante a mostra, né? Então as pessoas se inscrevem, é feita uma pré-seleção, são selecionados de 3 a 5 cenas para cada categoria. Essas cenas, no primeiro dia do festival, elas entram no ar, no Instagram da Central de Atores, para que o público assista, né? E julgue a cena do júri popular, que seria uma das premiações, é o júri popular, que é a cena que tiver mais curtidas, que aí também é uma questão de vitrine também, para que esses atores sejam vistos, né? Acione a sua rede de contato, para que ele possa trocar com o mercado, né? E aí, ao mesmo tempo que ele está sendo avaliado pelo público, durante essa semana o júri está avaliando também para selecionar a maneira mais técnica. Né? Aí é uma maneira mais técnica. E aí, durante essa semana da competitiva, cada dia é uma live com um profissional renomado da área. E aí eu estou tendo muita sorte pela segunda vez. Ano passado a gente teve
grandes atores, grandes atrizes, né, diretoras, né, concorrendo a Oscar, a Ana Iorra, a Cíntia Bittar, teve a Natália Garcia, teve a Patrícia Saravi. O ano passado eu fiz só com mulheres, né? Como eu sou mulheres, já que é o primeiro, vai ser só mulherada, vai mostrar que a gente tem força numa cena que é muito, né, machista, muito masculina, né? Tá mudando, mas o cinema ainda é um ambiente muito masculino. A gente ainda tem poucas diretoras, né, sendo reconhecidas, né? Mas já está mudando esse cenário. E aí, esse ano, não tive nenhum critério. Então, esse ano a gente está com um convidado. A gente vai abrir o festival no dia 15, então, retomando, dia 15 a 20 de fevereiro vai ser o festival. As inscrições já estão abertas. Você tem que entrar no Instagram da Central de Atores e buscar o post no feed regulamento. Esse post você vai ter que curtir ele, comentar com 3 colegas. Aí tem lá, no post tem todo o regulamento. Depois o Marquinhos coloca na edição aqui os Instagram tem certinho. Todas os pré-requisitos para poder Acho que o mais importante é a data de inscrição, até qual que é o último dia, até quando? Então, vai ser até o dia 11 de fevereiro. Okay. Começou no dia 11 de janeiro e termina no dia 11 de fevereiro, às 11 horas da manhã, porque eu adoro o 11. Ok. Então, até dia 11 de fevereiro, às 11 da manhã. Ou a pessoa precisa fazer uma cena de quanto tempo? Até 2 minutos. Até 2 minutos. Ah, okay. Verônica, mas deu 2 e 11. Tudo bem. Só não vai mandar uma cena de 3 minutos, porque aí você tá zoando, né? Até 2 e 30 ali, né? O critério. Até porque 2 minutos é bastante tempo, né, minha amiga? Né? Dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um curta, que você fez, né? Então, uma cena de até 2 minutos. E aí manda pra gente, através da plataforma WeTransfer, manda pra mim o arquivo. E aí aguardar. E qual que é o critério pra cena? Pode reproduzir uma outra cena? Qual que é o ponto? O critério único, porém, é não fazer uma cena de teatro. Você não vai pegar um texto de Shakespeare e para ficar recitando. Né? A linguagem é do audiovisual. Né? Então, a gente tem que pensar, né, nesse texto para a câmera. Mas pode ser, de repente, uma coisa mais artística, pode ser uma coisa mais cômica, pode ser uma coisa quebrando quarta-parede, uma cena de um filme, uma cena de uma novela, uma cena que você escreveu, você tem um amigo diretor, roteirista, enfim, você pode fazer sozinho, você pode chamar alguém para fazer junto com você. Essa liberdade que eu acho legal. A gente teve o ano passado, né, competindo cenas feitas por celular em casa e cenas feitas com a equipe de cinema, né? E foi incrível. Então tem essa mistura. E aí, esse ano, vamos falar dos convidados, que eu acho que está bem legal. Assim. A gente, então, no dia 15, a gente abre o festival com o Tomás Aquino, que é um ator incrível lá de Recife, pernambucano, que ficou muito conhecido com o filme Bacurau. Ele fez o personagem Pacote, mas ele está em várias... ele despontou aí na cena audiovisual nacional, está no elenco do Deserto Particular, que quase foi, né, pro Oscar. Fui assistir no cinema, que filme incrível. Eu não assisti ainda, mas me disseram que está lindo, né? Mas é um ator incrível, muito generoso. A gente se conheceu na série Insânia, da Fox, que agora é Star Plus, né? Star Plus, a gente se conheceu fiz uma pequena participação na série, e a gente se conheceu e ele foi super solícito, atendeu o convite e vai estar com a gente. Aí vai ter o Gil Baroni, que é diretor, né? Então, o Tomás, que é ator, vai falar sobre trajetória. O Gil Baroni, que é diretor, que ganhou, ele fez o Alice Júnior, que é um longa-metragem, que também rodou o planeta, ganhando prêmios por onde passou, prêmios em festivais super importantes do mundo inteiro e aqui no Brasil. Vai falar sobre direção, sobre essa relação com o ator e a direção. Vamos ter o Mauro Zanata, esse ano, falando da importância da formação em teatro, né, para um ator trabalho no audiovisual, a importância do jogo. Vamos ter a Vanessa Veiga, que é uma produtora de elenco, que ela é responsável pela produção do elenco da Segunda Chamada, que é uma série da Globoplay. É uma diretora que trabalhou muito tempo com a Globo. Ela é do Rio de Janeiro. Vamos ter o Thiago Coquelê, que é um outro produtor de elenco, só que ele é de São Paulo. Ele trabalhou muito tempo com a SBT, fez elenco da Chiquitita, Carrossel, As Aventuras de Poliana. Eu chamei ele porque a gente tem a gente tem um público infanto-juvenil muito grande que segue a Central, e uma das categorias é performance infanto-juvenil, né? Então a gente chamou o Thiago para falar sobre essa relação do ator mirim, enfim, todo esse universo, né, da profissão com os pequenos. Quais serão as categorias desse ano, então?
são os mesmos do ano passado. Ator revelação. É melhor ator, né, experiente, ator revelação, que é iniciante, e melhor cena, júri popular e performance infanto-juvenil. Que aí não tem homem e mulher. E aí melhor ator e melhor Mas no atriz, anterior né? tinha performance infanto-juvenil? Tinha. A Flavinha Ramos Achei ganhou. que o dela estava participando no adulto mesmo. Não, entendi. não, ela ganhou o infanto-juvenil. Ah, com certeza. E vamos terminar com a Natália Garcia mais uma vez, vai estar com a gente, ela vai encerrar o festival com a gente, falando de trajetória também. A Natália fez o Ferrugem, que também foi premiado, longa-metragem, e está na série Desalma, já agora na segunda temporada. E é isso. Cara, parabéns pela essa ideia, como sempre. Tá movimentando a cena de uma maneira legal. As pessoas que estão ouvindo vão ter a oportunidade de produzir algo e ser julgado no melhor sentido da palavra por esses feras que a Verônica citou. Ah, é importante falar isso. Esses aqui são os convidados para falar do mercado, né? Essa semana é para falar de mercado, de formação, né, da carreira, né, dessa trajetória. Mas eles vão estar de olho no Central, né? Sim, não, mas eu esqueci de falar do júri. O júri a gente vai ter a Raquel Neves. Então tem mais gente ainda. Uau. Que aí é o júri. A Raquel Neves, que é uma grande produtora de elenco, que está no Deserto Particular, está na série Insânia, está no Irmandade, que está na Netflix. Irmandade também. Ela faz as grandes produções que estão aqui, são realizadas aqui no Paraná, é tudo ela que faz. E ela vai ser a jurada. Ela vai ser uma das juradas, esteve com a gente no passado. A Natália Garcia. Os jurados, eles julgam todas as categorias? Sim. Ah, que bacana. A Natália Garcia, que além de grande atriz, é uma cinéfila, é uma guria que está vendo tudo e analisa tudo e adora um show de calouros. Então ela vai estar com a gente de novo esse ano. E vamos ter a Gel Muzilo, que é também uma produtora de elenco, trabalha muito com publicidade e tá, enfim, forma atores também para o mercado audiovisual. Então a gente vai ter esse júri aí bem específico, né, de produtora de... e temos a Giovana Soar, que é uma dramaturga, diretora, escritora, diretora da Companhia Brasileira de Teatro, que é uma companhia incrível aqui do Paraná, que enfim, acabou de voltar de temporada na França, tem um trabalho incrível com o Márcio Abreu, e ela vai também estar no júri, selecionando e avaliando esse Ainda bem que você anotou a cola, lembrar de todos esses nomes aí é te estudar. Porque quem que lembra de tudo isso? Né? É o Google, mulher. É o Google. Faltou alguma coisa? Dá uma olhada aí. Acho que não. Tem gente, eu tô para chamar convidados surpresas, mas assim, isso aqui a gente está confirmado aí. Esses são os assinados. Esses são os assinados, mas sempre tem surpresa. A gente sempre entrega mais do que promete. Maravilha. Então vamos finalizar esse programa agora com o nosso Top 5. Hoje o Top 5 vai ser voltado mais para a arte mesmo, para a gente manter essa pegada aqui. Ai, Deusa. Vamos lá. Na sua opinião, vamos lá, pergunta 1. Qual o melhor filme que você já assistiu? Ai, a cor púrpura. Por quê? Porque é uma história de uma vida, né? De opressão, de superação, né? E fala muito do sofrimento do povo negro, que é uma dor do mundo que me toca muito. Eu não consigo acreditar que há menos de 100 anos os negros, né, estavam apartados da sociedade, não que não estejam ainda. Mas oficialmente estavam. Mas estavam apartados. Para mim isso é uma das crueldades absurdas. Até a década de 80, racismo não era nem crime, né? Então... Com que a gente que a gente convive no mundo. E os atores, né? Para mim me marcou. Aí tem vários outros, Vanilla Sky. Não, vou lá, eu vou te ajudar. Então vamos colocar esse como o melhor filme emocionalmente falando. Ok? Vamos lá, pergunta 2. Qual é o melhor filme tecnicamente falando? Ai, meu Deus. Poxa vida. Que você olha e fala, cara, não consigo achar nada de errado nesse filme. Porque às vezes eu assisto alguns filmes pela segunda vez para ficar vendo como foi feito, para me desprender do roteiro, que o roteiro me prende muito, para olhar e falar, cara, isso aqui está perfeito. Vanilla Sky é um filme que Vanilla eu gosto Sky é maravilhoso. muito. O roteiro é incrível. Tom Cruise e os a dois. Penélope Cruz. Até a loira que faz no começo também, não vamos dar spoiler, o personagem dela é muito específico, eu gosto muito. Cameron Diaz, não maravilhosa. O filme gosto muito. A trilha sonora incrível, a fotografia. E quando acaba ele tem aquela coisa boa do... Deixa eu entender tudo aqui. Ela vai flerta com essa questão da ficção científica, né? Puxa. Ficção científica é só a nossa consciência. É um filme fantástico, eu gosto muito dele. Primeira vez que alguém cita esse filme, eu fico feliz, porque normalmente eu falo Vanilla Sky legal ter citado. Veio agora, mas tem tantos... Poxa, é difícil, né? Agora eu vi aquele... Ai, como é que é o nome, meu Deus? Eu não vou lembrar agora o nome em inglês. Que saiu agora, né, na Netflix.
Ai, Ataque de Cães. Que filme. Assista. Vou assistir. Eu acho que vai concorrer ao Oscar, cara. Que filme. Que filme. Que filme. Então vai, pergunta 3. Qual foi o pior filme que você assistiu? Ainda vou dar o critério. Pior filme, expectativa versus realidade. Fui pra ver algo e, meu Deus do céu. Ai. Não vamos denigrir ninguém aqui, ó. O ponto não vamos diminuir ninguém, desculpa. Ah, eu vi agora esses tempos. Eu vi 2 amigos meus que são da área do audiovisual elogiando. Eu falei, vou ver. Com a Sandra Bullock. Como é que é o nome, meu Deus? Imperdoável? Como é que é? Eu não assisti, mas eu sei qual que é, que ela vai presa e depois tem que retomar a guarda. Imperdoável, perdida. Ai, eu não sei, gente. Acho que é uma linha de imperdoável. Ai, aí eu fui ver, eu falei assim, gente, tá legal, ela tá, é difícil a personagem, ela consegue ir para aquele lugar, mas assim, não vi camada nenhuma na personagem, a não ser ela ter conseguido fazer aquela cara de alguém que não consegue sorrir, porque a vida dela foi uma desgraça. E aí aquela historinha de sempre, norte-americana, de uma grande tragédia, num roteiro que aí eles colocaram tudo, picotaram, jogaram, fizeram assim, e tchá! Aí você fala, nossa, que legal, mas não tem tipo, nada de novo. Assim, eu assisti um novo filme e falei, tá, tudo bem. Esse foi recente. Mas tem vários na nossa vida, né? Tem vários, com certeza. Tem vários. Mais algum na mente? Não, agora não. Gosto de críticas, então tá bom. Vamos pra quarta. Qual foi o ator que mais te surpreendeu? Tanto faz se você foi através da tela ou de repente no próprio set. O surpreender pode ser alguém que você já achava bom, mas vendo ao vivo falou, cara, isso aqui é incrível mesmo na tela, ou alguém que você desconhecia totalmente e viu. Isso é uma maravilha. Olha, eu vou falar também, porque tem muitos, né? Sim. Mas assim, O que tá vindo agora. Vem agora na memória porque é recente. É o Rodrigo Santoro no filme Sete Prisioneiros. Tá na minha lista pra assistir hoje. Poxa vida, ele é um grande ator, né? A gente sabe disso, mas assim, ele tá nojento no filme. Porque o personagem é nojento. Sim. Cuidado com o spoiler, vou assistir hoje. Não... e ele fez assim uma construção de personagem. Aí eu fui ler depois sobre, ele teve todo um trabalho junto com a direção, que é maravilhoso quando você pode fazer isso, que é construir toda a parte de figurino. Ele construiu essa personagem em todas as camadas junto com a direção, né, que só atores como o Rodrigo Santoro conseguem, porque a gente, né, pobres mortais, chega lá e te taca o figurino, tá, né? Aí você aceita aquele figurino, enfim, e vai, né? O figurino para mim é uma coisa muito incrível, muito importante. Para mim, ele faz parte da construção. Eu não poder participar desse processo, para mim, sempre é muito doloroso. E ele é incrível. Ele foi incrível nesse filme. Ele tá... e é interessante, porque eu gosto muito de perguntar para as pessoas qual foi seu primeiro contato com a arte. E, intuitivamente, qual foi o primeiro contato? O que eu diferencio? Tem aquela arte que a gente assiste pensando na arte em si, e tem aquilo que a gente assistiu, nos marcou, e depois com a nossa consciência adulta para e pensa, nossa, como aquilo me marcou, eu não parei para pensar nisso. E o Rodrigo Santoro faz parte, que eu, quando assisti aquele filme Sete Cabeças... Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças. Foi um filme que me impressionou muito. E eu não pensava na arte, foi só um filme que me prendeu, fora roteiro. Falei, nossa, esse cara ele ficou maluco mesmo, porque é um filme antigo, era super novo. É a história de um amigo meu. É um amigo seu? Mostra Gésio Carrano. Gente, assistam Bicho de Sete Cabeças, é um filme maravilhoso. É a história de um cara daqui. Nossa, eu não sabia. A história dele. Vou estudar então sobre o cara, vou fazer isso hoje, com certeza. Ostragésilo, querido. Nossa, o filme ele é muito forte. Figuraça, Ostragésilo Carrano. Daí quando eu olho retroativamente minha vida, eu falo, nossa, aqui teve um gatilho de arte que eu nem tinha me tocado. Que maravilha. E o Rodrigo se lançou ali, né? Ali que ele se revelou. Não era mais o garotinho não era só um galanzinho, né? Não sei, acho que era Malhação que ele fazia, não lembro. Ah, não sei. Ele fazia alguma coisinha aí e ali ele se despontou. Não era só o namorado da Lona Piovani. É. E a quinta e última, eu quero que você divague sobre o que você quiser sobre arte. O que as pessoas deveriam ouvir a respeito de arte. Ai, gente. Eu vou falar o lugar comum. O lugar que eu sempre falo, inclusive está tatuado na parede da minha casa, na entrada. Quem me conhece sabe, eu vou morrer falando essa frase do Ferreira Goulart, que é: a arte existe porque a vida não basta. Que qual que é o sentido da vida? Por que a gente está aqui nessa coisa, nesse planeta azul lindo, cheio de pessoas doentes, né? A arte ela dá esse sentido. A arte é pão, a arte é vida, a arte é sobrevivência. Porque imagine a gente estar aqui nesse exato momento sem, né? A gente está falando de arte, sem esse cartaz lindo, né? Sem a música que a gente vai escutar agora indo para casa. O que seria da nossa vida sem arte, gente? Sem alguém dirigindo isso aqui, tá fazendo o melhor corte para sair da melhor maneira. E a arte ela é tão importante, eu acho tão cruel a gente enxergar a arte como algo supérfluo, como algo que a gente possa descartar. Que a gente começou aqui no programa falando que a primeira coisa é o artista, né?
sendo que na pandemia, no auge da pandemia, o que seria de nós se não fosse a arte dentro da nossa casa, na televisão, no Netflix, na rádio, no CD, no iPod, no iPod, entendeu? O que seria? Né? Então, assim, a arte é pão, é vida, e para fazer arte, você tem que ser um profissional, e profissionais recebem. A gente não faz isso, a gente faz por amor, faz. Normalmente quem faz arte é apaixonado pelo que faz, diferente de muita gente por aí que faz só para ganhar um dinheiro, infelizmente, né? Nem todo mundo tem a felicidade de trabalhar com aquilo que ama. Artista normalmente, nem sempre, trabalha com o que ama, né? Então, mas a gente precisa receber. Então nós somos profissionais, precisa, somos né? trabalhadores, somos Não uma dá para classe, comprar arroz somos sem uma classe dinheiro. trabalhadora, a gente move a economia desse país, a gente gera impostos, a gente gera receita, né? A gente paga imposto. Então, por favor, nos respeitem. Não somos mamadores das tetas da Rouanet. Mamadores das tetas do governo é o agronegócio, é a indústria automobilística, né? A indústria farmacêutica. Eles mamam e mamam muito. O orçamento para a cultura, ó, é isso aqui. Para quem quiser entender mais sobre o agronegócio, eu indico um documentário maravilhoso chamado Cowspiracy. E aí vocês vão tomar um bom na cabeça que talvez demore para se recuperar, que vai terminar na crise hídrica. Enfim, vai longe, mas é maravilhoso. Foi patrocinado pelo Leonardo DiCaprio, mas vale muito a pena. Cowspiracy, Cold de vaca no trocadilho ali. Então, minha amiga, é isso. Valeu. isso. Mais um adendo importante. A gente falou tanto de arte. É importante vocês entenderem que a arte ela é feita por dois lados, tá? Pelos que trabalham, pelos que executam e pelos que assistem. Então, às vezes, você está escutando sobre arte, aí pensa, eu não tenho nenhum dom artístico e também não tenho vontade de fazer teatro. Se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir e gosta de consumir, sabe que você é 50% do que a gente faz. Então, artista é você que consome a arte e entende o quão importante é. Que tem sensibilidade. Com Parabéns. certeza. Obrigado. Estamos juntos! Agora, nosso recado final, minha amiga, o que precisa ser dito, já falamos bastante, mas o que precisar para colocar no TP, relembre as datas do festival, essas coisas. Vem para a Central, nos siga, entra lá, fuça nosso feed para ver o que a gente faz. A gente faz muita cena. Festival Fazendo Cena, então, inscrições até dia 11 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Escreva a sua cena de 2 minutos. O festival acontece do dia 15 ao dia 20 de fevereiro pelas redes sociais da Central de Atores no Instagram. @Central de Atores. Vem pra Central! Valeu, minha amiga. Obrigado. Valeu vocês por mais um dia de audiência, mais um dia sobrevivendo à indústria do cancelamento. Episódios toda quarta e sábado. Podcast Café com Neurônio. Um abraço. Tchau. É nóis!